escritora, jornalista, criadora de conteúdo, geradora de inovação e criatividade, um doce de pessoa e uma riqueza ao mesmo tempo. Essa musiquinha em homenagem a ela, que é mineira, e como toda mineira, tem a nossa praia aqui como seu ponto de férias. Então ela vai hoje prestigiar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai convidá-la a vir aqui passar novas férias, porque aqui realmente é muito bom. Eu tô vendo aí que Dalmo entrou, outro mineiro, que legal! Obrigada, Dalmo, que saudade de você. Doutora Ana Flávia, que chique, obrigada. Ah, Sabrina, chegou! Vamos receber a Sabrina. Olha, eu quero ver se a Sabrina conhece essa música. Eba, tudo bom, querida? Conhece essa música, Sabrina? Essa música? É? Eu falei, eu tenho que colocar um conjunto mineiro. Uai, gente, não tô ouvindo direito, não. Que música é? Ah, vamos lá. Enquanto a sala vai enchendo, vamos... Pato Fu, eu entendi. Que graça. Eu pensei assim, gente, eu vou colocar uma música mineira. Ela é mineira, né? Obrigada. Ai, e aí eu falei, quem que é bom mineiro? Tem tanta gente boa, né? Mas Pato Fu é especial, né? Eu tenho muitas músicas dela que eu curto. Então tá, minha querida, muitíssimo obrigada por você estar aí disponibilizando esse tempo precioso da quarentena. Mas até na quarentena... pelo convite, achei mó astral o jeito como você entrou em contato comigo, achei muito legal, assim, você é bem solar, né? Curti, desembolada. Ai, que bom! Gente, eu vou falar, é tão raro encontrar pessoas assim, de energia boa, e que criam inovações, e que aproveitam as situações, né? Nossa, eu vou te falar, na hora que eu ouvi você falando no TED Talk, agora, de 2020, que infelizmente eu não tinha visto de 2019, mas é claro que agora eu já vi, eu ouvi você falando, minha mãe preocupada se eu teria papel, né, para aguentar tanto tempo sem contato. Eu falei, gente, que criatura rica é essa? Aí sabe o que eu fiz? Comecei a mandar mensagem para todas as pessoas que eu sei que gostam de literatura, que apreciam, né, a escrita. E aí falei, gente, vocês têm que acessar esse link que eu estou mandando. Ai, que legal. Então, apaixonada que eu fiquei. Bem-vinda, querida. Vamos começar assim, você se apresentando, porque aqui no Espírito Santo talvez, né, muita gente ainda não te conheça. E aí, claro, fala um pouquinho de você. E sabe que uma vez, mas eu já disse, né, que eu gosto mais do Espírito Santo, amo, passei muitas férias escolares aí com a minha família. Que legal. Mãe, era bem gostoso, a gente não tem praia, né, em Minas Gerais, daí a gente ia para ir direto, era muito bom, sinto saudade, tinha várias coisas que a gente tinha que fazer, né, e a praia, e a fábrica da Garoto, tinham várias emoções nas férias. Sim. A gente cumpriu a tabela certinha. Sinta-se convidado, então. O Espírito Santo está de braços abertos para receber você. A gente faz uma festa quando você vier. Obrigada. Eu sou jornalista de formação e de coração. Assim, acho que para sempre, não uma vez jornalista, sempre jornalista. E também sou escritora. Eu tenho 5 livros publicados e é isso. Assim, hoje em dia eu trabalho numa organização chamada Stand With Us, que é uma organização de educação baseada em Israel. Eu morei em Israel um tempo, né? Sim, eu vi que história incrível, né? É um grande amor, assim, da minha vida. Escrevi bastante sobre isso também. Então, enfim, é isso. É tudo eu comprei na Amazon o último Kibutz, né? Mas não chegou ainda. Tô louca para ler. Depois você conta o que você achar, por favor. Esse é o último livro da Sabrina, gente. É o último Kibutz. E fala de Israel. Eu já visitei um Kibutz uma vez em férias. Então eu gosto muito. Acho interessante. Mas quem vai falar hoje é você. Viajante também, você disse, né? E daí, sempre gostei muito.
essa é a perda maior agora, né? Do isolamento, a gente ficar preso. É uma das muitas, né, meu Deus? Isso, uma das muitas. E hoje eu vou te falar, eu fiquei arrepiada quando eu li o seu post de hoje. Gente, o que era aquilo? Muitas não é? pessoas, Da sabe, escalada. comentaram e é... Nossa, que sensibilidade, né? Ai, obrigada, querida. Para quem está lindo. acompanhando, né? Eu vou comentar então, tá? Sim, vamos começar aquela então. imagem, né? Que inclusive é de um palestino, né? De Hebron, então ali, né? Ali, lá vizinhos, né? De onde a gente está falando de Israel agora, mas enfim, em Hebron, na Cisjordânia. E esse rapaz, ele escalou o muro do hospital para ficar perto da sua mãe. Todo mundo deve ter visto, né? Virou a internet inteira, passeou pela internet inteira essa imagem. Eu não tinha visto, eu vi no seu post. Olha, então, tá vendo? E aí, que bom. Então, e aí ele subiu até a janela do lado de fora e ficou vendo a mãe dele nos últimos dias dela, porque ela tinha, acho que, leucemia, né? E contraiu o coronavírus e assim ela morreu. Mas todos os dias ele ia lá vê-la até que foi o último dia e tal. Eu achei muito bonito isso. Nossa, eu chorei. Igual uma condenada por causa daquela imagem, assim. Eu também perdi uma pessoa há 2 anos e eu ia sempre a BH para tentar ver e tal. Enfim, fiz esse paralelo, né? Mas é uma loucura isso que a gente está vivendo, né? E os ritos, o rito do luto, ele é muito importante, né? Esses ritos interrompidos, é uma tragédia horrorosa que a gente está vivendo. É verdade. A gente agora passando por tudo isso, né? Quanto aprendizado, né? Que oportunidade para a gente sair disso daí muito mais humano, né? Muito mais humanizado. Assim, desculpa, estou sem querer. Não, se a gente não melhorar agora, não melhora nunca mais. Assim. Não melhora nunca mais. Disso tudo que a gente está passando, de ficar longe da família, de todas as placas de aluga-se na rua, que também a crise econômica é terrível, né? De as pessoas perdendo seus parentes, sem poder velar direito. Se a humanidade, assim, se a sociedade, a gente não conseguir se tocar, né? Se a gente não conseguir evoluir depois dessa, eu não sei. Exatamente. Por falar em chance. Evoluir é a palavra, né? Porque a minha empresa, a UAP Evolution, busca exatamente a evolução, mas em todos os sentidos. Porque não adianta você evoluir profissionalmente na carreira ou financeiramente se você não for uma pessoa melhor, não criar um legado, não é? Concordo. E já que a gente está falando dos posts, desculpa. Não, na última palestra que eu assisti sua, né? Foi no drive-in, que foi muito legal, né? Mas eu assisti online, claro que eu não pude estar lá. Mas, assim, foi muito, muito show. A gente podia começar, então, por essa história sua, como que você começou a fazer essas postagens, que eu acho que agora tá... Quem conhece não para de seguir, né? Ai, querida, obrigada. Eu vou falar disso mais um segundinho, só vou comentar aqui. Foi a coisa inteira das entrevistas com os profissionais de saúde. Um deles, eu não vou lembrar quem, porque a gente lê tanta coisa, não vou lembrar de onde. Mas alguém falou assim, não tem como você ser um bom profissional se você não for uma boa pessoa. Nossa. Eu realmente acredito nisso também. Eu fiquei bem... Me identifiquei, assim. Porque eu acho que às vezes as pessoas falam, eu tô priorizando a minha vida profissional. Mas não existe a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar. Existe a vida só, né? Existe um bom ser humano que tem que fazer escolhas de um bom profissional, né? Para tentar ser uma pessoa boa, o máximo que a gente conseguir. Enfim, é o objetivo, né? Nem sempre a gente consegue fazer as melhores escolhas, mas é uma tentativa. Mas em relação às notas isoladas, foi assim. Quando começou a quarentena, entre outras coisas, assim, né, de adiar e tal, uma das coisas que eu adiei foi o livro que eu ia lançar. Eu ia lançar um livro junto com o Ronaldo Fraga, o escritor também, né? Mas o designer, né? O estilista maravilhoso, mineiro e tal. E a gente fez esse livro nos últimos 5 anos, então foi o trabalho mais longo, assim, da minha carreira de adulta, da minha vida adulta. Fiquei empenhada nisso por 5 anos. É um livro de entrevista, vai sair pela editora Autêntica, se Deus quiser, que é um selo da Autêntica, que é uma editora muito legal, a gente ficou muito feliz, assinou o contrato, enfim. Teria sido lançado em junho, não foi. E aí, enfim, aí é isso, assim, né? Minha vida é muito pautada pela escrita, assim. Eu tenho outras coisas, tenho outros trabalhos, mas tem muita escrita. Mas você só adiou, né? Vai lançar na sequência. Vai lançar, se Deus quiser, não sabemos quando, mas algum dia vai sim, se Deus quiser. Tudo no tempo certo. Mas aí, o que acontece? E aí, eu fiquei assim, né? Aqui, eu moro sozinha, fiquei aqui em São Paulo pensando, meu Deus, o que será de nós? Assim como todo mundo, eu acho, né? Acho que nós tivemos até falei isso um pouquinho no TEDx São Paulo, né? Que nós tivemos, eu acho, assim, reações muito parecidas
a uma situação totalmente ímpar, né? Totalmente diferente. Acho que nós tivemos uma situação, as reações são parecidas, né? De saudade, às vezes de raiva, frustração, ansiedade, tristeza. É claro que tem pessoas que estão passando por situação muito difícil, mesmo financeira, saúde, porque a vida é muito desigual. Para uns mais ainda, né? Mas para todos, ainda, exato. muito intenso. Ter, graças a Deus, dinheiro, assim, né? Trabalho, renda, casa, comida, etc. Está saudável, graças a Deus. É muito frustrante você ficar preso dentro de casa, né? Porque, assim, a gente... Eu, pelo menos, amo bater perna, eu ame andar, eu amo sair pela cidade, fazer as coisas. Acho que a maioria das pessoas, né? A ver os parentes e tudo, e enfim, agora não pode mais, né? Tô aqui isoladíssima, sozinha no Sumaré. Enfim, e aí dentro disso tudo eu comecei a ter vontade de escrever alguma coisa relacionada a isso. Em geral, na minha vida, eu sempre fui escrever textão, sabe, Margarete? Eu nunca fui muito escrever frases rápidas. Essa foi a primeira vez, assim, que eu me aventurei. E eu acho que isso também é uma resposta da minha mente, assim, à pandemia, sabe? Porque não é muito... Eu não consegui render um textão, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então, foram pequenas reflexões. Uns insights, né? Algumas são irônicas e outras são espelhadas na política, estão mais revoltadas, e algumas eu interno, assim, de jeito mais lírico, enfim. Parabéns, porque mesmo que sejam sucintos, eles são todos muito cheios de significado. Eu fico assim, eu falava com meu marido, olha essa frase. Ai, obrigada. Olha o quanto que diz uma frase. Ai, né? Então, quem está ouvindo, quem ainda não conhece os posts da Sabrina, entrem lá no Instagram dela, é @AbrilSabrina, para acompanhar, porque vocês vão se apaixonar. Pode continuar. E, assim, e aí eu me impus, aí você está falando, né, do seu trabalho, da evolução e tal, profissional, e assim, eu me impus esse desafio. Porque eu acho, é lógico que a internet é um ponto importantíssimo, né, de conexão, uma boa janela, né, para você escoar, mostrar o que você produz. Mas até então eu não tinha ainda, sabe? Focado tanto na internet, porque assim, não sei, porque eu sou apaixonada pelo papel, ou porque estava sempre fazendo alguma coisa que tomava minha atenção e tal, meu tempo. Mas quando começou a pandemia e eu vi que eu ia ficar em casa e comecei a escrever as frases, na primeira vez que eu escrevi, eu pensei, olha, agora eu vou escrever todos os dias uma frase, vou postar todos os dias. Esse é o meu desafio para mim mesma. Fantástico. E é muito legal, porque na internet as respostas são muito rápidas, assim, né? Então é muito legal. Eu fico muito feliz, satisfeita, né? Porque a gente escreve para ser lido e a internet é imediato, tem isso. E tem uma segunda coisa separada, diferente, assim, porque escrever livro é muito solitário e trabalhoso e toma muito tempo, né? E agora com as notas, que é o oposto total, né? Que é você já sente a vibração, né? Você escreve, já manda, e você até se sente menos sozinha nesse processo, isso, assim, né? Então exatamente. Tô bem feliz. Tem uma frase sua que é assim, a quarentena foi boa para a gente ver quem está perto. Isso é verdade. Nossa, eu achei fantástica, né? Não é? Porque as pessoas podem estar perto sem estar juntas. De várias ou formas. Podem estar juntas sem estar perto, né? É verdade. Então, muita reflexão. Obrigada. Tem um professor da FGV, o Gilberto Sarfati, que é um cara muito interessante, assim, desse mundo corporativo, que pensa na inovação e tal. E ele falou algumas coisas que ele acredita que vão estar nesse novo normal que a gente tanto fala. E ele disse que entre elas vai estar uma valorização maior da presença. Sim. E eu espero isso muito, sabe? Quantas vezes, né? Eu até tenho uma das notas também que é desculpa eu ter olhado para você, mas eu olhei para o telefone. Que tristeza, sabe? Nossa, e agora eu ganhei tudo para estar com as pessoas que eu meio que ignorei momentaneamente para mexer no telefone e eu não posso, né? Estou impossibilitada. Então, assim, E se for uma pessoa que nem está mais aqui, né? Nossa, então vamos aproveitar aquelas com quem a gente pode ainda estar, né? Principalmente as mais próximas. Concordo. Muito significado em cada post seu. Parabéns. Obrigada. E aí você foi para o TED Talks esse ano, São Paulo, para falar sobre esse projeto. O TED São Paulo me convidou especificamente para falar desse projeto, assim. Que chique, parabéns.
Fiquei muito feliz e surpresa, porque como eu já tinha participado no final do ano passado, em dezembro... Recente, né? Em dezembro. Exato. Eu realmente Parabéns em dobro. Fiquei muito feliz e é um evento que eu acho muito legal, que eu sempre gostei muito, sempre acompanhei, né, as palestras e tal. Enfim, e aí eu fiz uma narrativa que era... o principal eram as notas isoladas, mas eu recheei, assim, contando a história de como que eu comecei a escrever diários, porque eu escrevo diário desde novinha, desde adolescente. Escrever faz bem para a mente, para o emocional, faz bem. Faz muito bem. Né? Exato, a gente estava falando de luto há pouco. No luto me ajudou demais também a escrita, e em tudo na vida, assim. Eu acho que realmente, assim, algo econômico e maravilhoso, assim, né? Qualquer pessoa, porque tem outros hobbies que podem ser mais caros, enfim, mas escrever não, né? Escrever é barato e maravilhoso, E aí, comecei, então, falando da história do diário, cheguei nas notas isoladas e depois passei para isso, assim, né? Que como eu escrevo, como faz bem para mim, eu também amo ser meio uma evangelista, assim, dos diários, da escrita. Sempre quero sugerir, né, para as pessoas que elas tentem escrever, porque eu acho que realmente faz muito bem, assim. E ainda falando dos posts, né? Por exemplo, cada um tem uma cena, né? Um cenário. A flor que desabrochou, a resposta, né? Ai, a minha orquídea também está nascendo, um monte de florzinha. Os botões estão surgindo. Isso é realmente uma resposta, né? Para a gente também. Fala você, né? Eu não, só estou citando o post. Sim, mas sim, eu entendi, estou feliz. Tem alguns que você gostaria de destacar? Aqui, agora? Eu acho que esse do telefone, para mim, é bem sério, assim, porque realmente é algo que eu penso muito, assim, a gente perde muito tempo olhando para o telefone, ignorando a pessoa que está na nossa frente. Às vezes pode ser até a pessoa mais importante da sua vida, uma das mais amadas da sua vida, e a gente faz isso, né? É um costume mesmo. Tem aquela, hoje eu passei em frente ao seu prédio, que eu acho bem bonita também. Melancólica. Eu gosto mais das seu cheiro, melancólicas, assim. Né? Sentir o cheiro. Exato, você vê de longe, né? Essa melancolia que a gente está passando agora. Eu sou de BH, né? E o mineiro, em geral, eu acho que é muito melancólico mesmo, assim, pela própria... É sentimental, né? Eu posso viajar um pouco aqui agora, talvez, mas, assim, com licença, eu quero dizer que, assim, talvez tenha a ver com as montanhas de verdade mesmo. Assim, acho que a geografia, ela importa muito, né? O mineiro, ele com certeza. Mais melancólico, nossa... Você senta com as pessoas desde muito jovenzinha, assim, você começa a conversar, ok. E hoje em dia, que eu moro aqui em São Paulo, eu vejo muita diferença, assim, né? Eu posso comparar mais do que nunca, assim. Também passei muito tempo no Rio, assim, não morando, mas indo e voltando direto. E dá para comparar. Realmente, eu acho que em BH é atípico isso, sabia? Você começa a conversar, uma coisa qualquer, feliz, num bar, assim, vamos supor, e de repente está todo mundo conversando, assim, sobre as dores existenciais. Isso existe em BH, é engraçado, assim, tem uma melancolia coletiva. E agora porque não tem praia, então as pessoas têm mais tempo. Praia. Eu acho que é a falta do mar que faz isso com a gente. Tem razão. Tem razão. E aí, por exemplo, tem uma também que eu gosto, já que você disse, né, quais eu destacaria. Tem uma que eu escrevi, foi ontem, eu acho, que é assim... nem todo vazio é angústia, às vezes é só mais espaço pra gente dançar. Porque eu gosto muito de refletir sobre essas questões da angústia, da ansiedade, coisas que já me afligiram muito hoje em dia, não mais, graças a Deus, não mais tanto. Mas eu gosto olha quanto significado nessa frase também. Não é? Obrigada, querida. Mais espaço para dançar, você pode imaginar o que você quiser. Né? Exato. Muito bom, muito rico. Parabéns. Obrigada. E o TED Talk de 2019, você falou sobre a outra... Então, esse já estava redondinho, assim, a história, na verdade, porque eu fui contar sobre um experimento social, um projeto que eu tenho, que consiste em eu levar uma urna amarela para várias cidades. Já estive em 18 cidades, até a época eu tinha ido em 15, acho. Já fui em 18 cidades e em cada cidade eu converso em média com 30 pessoas e 20 pessoas, 30 pessoas. E aí eu pergunto em todos os lugares a mesma coisa. Se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria agora? Agora, nesse instante. Isso partiu muito da minha própria luta contra a ansiedade, que hoje em dia eu me sinto assim, uma vencedora, não para sempre, não um jogo ganha eternamente, mas nessa partida que é o dia de hoje, eu sinto que eu ganhei. Assim, todo dia, acho que é parabéns. Vigiar, né? Se vigiar e tentar manter isso sob controle, não deixar isso atrapalhar, enfim.
E aí a Helena Cresce, que é a curadora do TEDx São Paulo, me convidou para falar dessa experiência. E aí eu compartilhei com as pessoas a maioria das respostas, que no final das contas eu acho que é a grande história, essa é a história mais legal desse experimento, assim, que eu nem podia imaginar quando eu comecei a fazer, porque eu realmente fiz por pura curiosidade, não era um projeto de trabalho nem nada, era pura curiosidade. As pessoas falam coisas muito simples. O que elas querem é sempre muito simples. Então, é ver a família, é estar num lugar que elas gostam, ou acham bonito, enfim, viajar, comer, beber, sabe? É isso, assim, não é, sabe? Não tem, a maioria das respostas não é nada muito elaborado. Ai, queria ter uma obra de arte na minha parede. Ninguém nunca disse, sabe? Queria nada uma que bolsa caríssima, não. na verdade, nada que justifique a gente viver tão voltado para o capitalismo, né? Porque o que a gente deseja mesmo está ao nosso alcance e a gente nos priva para poder ficar escravo Exato, arrepio. dessa máquina do consumo. Eu acho que a quarentena também está servindo muito, pelo menos para mim, para ver quanto que eu posso não consumir por todos os motivos financeiros, para não poluir o planeta. Né? E a gente tem tanto e a gente não se dava conta antes, né? E também eu acho que só as meninas da Contente é elas geram conteúdo na internet, fazem reflexões muito interessantes, Daniela Arraes e Luísa Bon. E elas um dia escreveram alguma coisa nesse sentido, assim, agora, eu acho que foram elas, ai meu Deus, agora eu não sei, mas enfim, alguém escreveu e eu vi, achei legal, talvez não lembro direito para dar o crédito, mas quem você vai impressionar agora que ninguém pode ver as coisas que você tem, né? Quer dizer, que você não pode sair por aí. Claro que as pessoas podem mostrar um pouco a casa, mas não é a mesma coisa, né? De sair, nem tem contexto para isso, né? Exato, E eu acho isso também, assim, eu não sou uma pessoa minimalista, não chego a esse ponto, mas eu sou uma pessoa realmente muito consciente, assim, que penso muitas vezes antes de comprar. E agora que a gente tem as redes sociais, né? Assim, só porque tem a ver com esse assunto, é tão engraçado porque agora a gente tira muita foto, né? E aí eu fico vendo, assim, gente, pelo amor de Deus, eu uso essa camisa desde a época da faculdade, mas eu tô nem aí, eu uso mesmo, minhas roupas eu uso até furar, assim. Então, eu acho que é isso. Também são evoluções, né? Que acho que estão aceleradas nessa quarentena, assim. As pessoas entenderem que o consumismo é cafona mesmo, né? Verdade. Tá fora de moda. Exato. E que a gente aprenda também mais essa lição durante a quarentena. Exato. Eu lembro na sua palestra você ter falado, já citei aqui, mas eu acho que vale a pena você dizer sobre a questão da preocupação da sua mãe no início da quarentena. Do caderninho, né? Olha, porque vai ficar registrado. Não, gente, não é combinado nada, mas ó, tem um caderno, 2, 3... Olha! 4, apenas em cima da mesa onde eu tô. Eu preciso de muito papel para escrever. Eu ainda escrevo em papel, faço diário, né? Escrevo minhas metas, meus problemas, meus dias eu descrevo. E minha mãe falou isso de verdade mesmo. Foi assim que eu tive a ideia de digitar as frases em vez de escrever. Até de vez em quando eu postava no Instagram um caderninho também, mas escrito, com a letra cursiva. Tentava fazer uma letra mais bonita, que minha letra em geral é feia, mas tentava fazer mais bonitinho. Colocava uma ilustração. Mas eu pensei, nossa, nessa quarentena não vai dar. Minha mãe me deixou com medo de não ter papel suficiente. Falei, não, beleza, eu vou só digitar com essa letra, né, que lembra a máquina. Ótimo, excelente. Muito original. Obrigada. Muito, e aí, muito original. Obrigada. Mas dessa contingência, né, dessa dificuldade, acabou que o Ronaldo Fraga, quando eu estava fazendo as coisas com ele, tal, ao longo do processo das entrevistas, ele fala uma coisa muito engraçada, que é assim, finge que é a proposta. Tipo assim, o negócio não é exatamente o que você queria, mas fala assim, finge que é a proposta. Então, tipo assim, a proposta virou essa porque eu não sabia, não podia, não tinha tanto papel aqui, não sabia. Mas sim. Mas foi incrível. Tem uma que você põe em cima do pijama, né? Porque sim. ontem eu prometi que hoje eu não iria trabalhar de pijama. Pijama, tá lá, Essa sou isso, eu hoje. A gente está passando, né? Muito, eu sempre gostei muito de crônica, assim. Eu sou muito fã do Fernando Sabino, que é aquele escritor mineiro, maravilhoso. Ai, estou puxando a sardinha toda aqui para os mineiros, hein? Mas não é. Ou talvez seja. Fernando Sabino, Drummond. Mas enfim, mas
E ele escrevia crônicas, eu gosto de crônica de jornal, sempre gostei. Mas nunca é um gênero, assim, que eu também não tenho intimidade, não costumo fazer. Mas com as notas eu tento fazer alguma coisa parecida com isso, embora em versos, né? Que é pegar um gancho do dia a dia, do que é quente, do que acabou de acontecer, né? Que é notícia e repercutir. Muito bom. Acho que você poderia, se não está ainda, que talvez eu não saiba, ser uma colunista de jornal diário. Gente, me porque conteúdo convidem, para isso não você sou tem. ainda. Espírito Santo, me chamem, que eu quero. Isso! Eu assino embaixo. Eu quero escrever em Pois todos os é, lugares. olha que riqueza literária. Gente, você falou Obrigada, de Sabina, querida. eu lembrei do Drummond, do Carlos Drummond de Ai, Andrade. maravilhoso. E me lembrei de uns livros que eu li quando adolescente, isso tem 40 anos, Para Gostar de Ler, era o título de uma série. Né? Você lembra? Não que você Eu lembre, sei que você tem tinha, conhecimento? eu sei que tinha, Maravilhosa. Eu vou resgatar, que eu quero reler. Eu sei que tinha Contos de Aprendiz, não é? Um deles, que é. Sim. Agora posso estar fazendo confusão, que é de quando ele foi. Uma das primeiras vezes que ele foi à cidade, e aí acho que ele foi à capital, né? BH, e aí tinha sorvete, o pai dele levou ele para tomar sorvete. Acho que tem esse também, mas o Para Gostar de Ler é uma coletânea de crônicas deles. Entendi. Fantástico. É demais, né? Eu vou resgatar e vou. Depois É eu te lindo mando, isso, assim, né? Como que as histórias que a gente lê, elas são as histórias da nossa vida também, assim, né? Você não viveu aquilo, mas você leu aquilo com tanta emoção. Isso fez parte, como você está dizendo, né, da sua adolescência. Aquilo ali repercutiu dentro de você de alguma forma e ficou, né, ao longo do tempo. Então, assim, é isso, né? Ele não existe mais, assim, né? Ele não morreu já há tanto tempo, a obra dele ficou e aí você ainda tem... Essa é a única forma da gente eternizar, né, a nossa existência, porque é deixar algum legado, deixar um DNA, né, impressão digital em alguma coisa que sirva para as outras gerações. E eu acho que a gente faz muito pouco e às vezes faz até mal valorizar as pessoas mais experientes, os nossos vovós que têm as histórias deles, né? E tem uma coisa que foi no começo dessa questão também da pandemia, dessa situação que a gente está vivendo ainda, que lembra que no comecinho, assim, porque agora parece que tem 1000 anos, mas tem 4 meses, né? Nem é tanto tempo assim. Eles falavam assim, não, é doença de idoso. Como se isso não fosse, assim, uma tragédia. Idoso não é ser humano? Como assim? Dava assim, sério, eu acho que o subtexto era quase assim, é doença de idoso, deixa. É lamentável. Morrer, sabe? E eu até escrevi sobre isso também, assim, porque é isso, né? Eu acho que tem a escrita que parte de um lugar bonito, da sua alma, das suas elaborações sobre a vida, sobre a morte e tudo mais. E eu acho que realmente existe uma escrita que nasce, assim, da força do ódio, né? Da reação, assim. Sim. É uma crítica social, alguma coisa que você acha absurda, que você tem vontade de escrever sobre aquilo, um textão. E tanto faz, assim, se vai ecoar ou não, se as pessoas vão se identificar. Se sim, tanto melhor, né? Mas você meio que precisa tirar aquilo de dentro de você. E essa questão da pandemia, para mim, é uma tristeza, ao mesmo tempo que tem muitas coisas bonitas, né? O Brasil não tem não tem muito, né? Essa cultura, digamos assim, né? De doação frequente, né? Nós não temos. Existem, né? Famílias, empresas que sim fazem isso consistentemente. Tem instituições, tem enfim, fundações voltadas para isso. Claro que existe, mas é muito menos do que poderia ser, né? Assim, a potência econômica que o Brasil tem. Mas a gente vê durante a pandemia tantas pessoas, né? Todas as minhas amigas eu sei que doaram, independentemente de elas já ajudarem projetos na vida delas normal, mas todas comentando, olha, essa é minha causa, essa é minha causa. Todo mundo se mobilizou, a classe média, que eu acho que tem muito que dar de volta também para a sociedade, né? Contribuir. Enfim, eu acho que isso é bonito. Essa coisa de, depois desse primeiro momento de, sei lá, colocar os idosos como, é doença de idoso, deixa. Não. Aí depois, no segundo momento, as pessoas acolhendo e falando, não é assim. Então tem momentos bonitos, né? E tem momentos também que são difíceis de lidar, né? De você ver esse espelho e falar, poxa, não é possível que a gente é assim como sociedade, né? Então, é isso. Não falta assunto para escrever. Não falta. Então, gente, olha, que colunista para o Espírito Santo, hein? Eu acho que vai render, quem sabe? Eu escrevo. Isso. Por favor. Fala pra gente sobre a sua morada, né? Sua permanência lá por um período em Israel. Eu li que você também gosta de Israel
porque seu pai tem algum vínculo com Israel? Ele Meu gosta pai muito gosta de Israel também? também, assim como eu gosto, o pai dele também gostava. E É? aí ele sempre tocava. Era um assunto, assim, na minha vida, na minha casa e Sim, tal, que era uma sim, preferência, mas como tinha várias outros assuntos. sim, sim. Porém, Esse te sensibilizava e você mas assim, acabou indo para poderia lá. ser só mais um assunto. Só que quando eu Sim. estava na universidade, teve um dos muitos episódios mais violentos, chamativos, assim, do conflito entre israelenses e palestinos. É um conflito político, né? As pessoas tentam colocar Sim. como político religioso, mas não é um político religioso, não é um conflito religioso, é um conflito político. Uhum. E, enfim, independentemente assim, de todas as suas complexidades, né, que daria uma rave, né, em vez Ah, é. de uma live, dá para falar durante 14 horas do assunto. Independentemente disso, mas assim, eu sentia muito, estando na universidade, que as pessoas tinham um preconceito contra Israel e uma desinformação que levava a um certo tipo de comentário nas redes Na sociais, etc. discriminação. Uhum. Exato, assim. Então, eu via com desconfiança, porque a gente sabe que o antissemitismo é um ódio muito antigo, né? Incrustado, infelizmente, na humanidade. A gente fala Uhum. muito de Holocausto, que foi terrível, realmente é algo à parte, mas não foi uma novidade, não, nem antes e nem depois, deixou de acontecer. E Israel é um país que herdou este ódio, né? Assim, com o tempo, as pessoas viram depois, principalmente das imagens, né, que surgiram depois do Holocausto, elas viram que não pegava bem, digamos assim, né, se tornou politicamente incorreto, para usar uma expressão de hoje em dia, falar de mal de judeu, não pode mais falar, não pode ser antissemita abertamente mais, como já antigamente já foi mais comum, mas você pode ser simplesmente anti-Israel, independentemente assim, de ter vários outros problemas no mundo inteiro. Assim, não é um país perfeito, mas é um país que merece existir, um país com seus problemas. Eu não sou Olha, anti-palestina. muito mais desenvolvido do que que muita gente pensa. Eu, por exemplo, Imagina, me exato. surpreendi E um quando país eu que merece fui a. existir, né? Assim, quer dizer, eu fico vendo, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem várias agruras, né? Vários problemas seríssimos, sociais, políticos também, enfim. Mas o Brasil não é a sua política. Imagina só se as pessoas estivessem falando, ai, agora tem, sei lá, o Bolsonaro no poder, vamos exterminar o Brasil, não vamos mais viajar. Não, não dá, entendeu? Tipo, você tem que ter. Enfim, eu estava lá na universidade, eu realmente senti isso, foi uma inspiração, assim, que eu te falei, não, gente, esse negócio tá errado, tá esquisito, assim. E, assim, a unanimidade, ela é muito louca mesmo, né? E eu comecei a falar, Sim. não, o jeito como está sendo coberto, eu não sei se eu concordo, vamos ver. E aí eu comecei a estudar mais a respeito e é tão engraçado, né? Como que uma coisa que acontece com você na universidade pode, de algum jeito, pautar seu futuro, assim. Tanto tempo depois, eu escrevi muito sobre isso, eu fui a muitos lugares. Ah, o Ronaldo Fraga, maravilhoso, gente. Que coisa, que Olha, presença VIP bem-vindo! com o próprio Ronaldo, a gente foi junto para Israel, ele é uma mente criativa maravilhosa, então ele teve a ideia, fez uma coleção a respeito. Eu quero dizer assim, Israel está em vários, porque assim, eu sou muito fiel aos meus amores. Israel é um amor da minha vida. Eu conheço, como eu disse, existe, o país não é a sua política, né? O Israel não é um político, o Brasil não é um político, a Rússia não é o Putin, né? Você não pode anular tudo, você não pode jogar Tolstói no lixo porque o Putin é uma pessoa que, infelizmente, tem suas questões, né, bem polêmicas. E lá, inclusive, Israel é muito mais liberal e tem muito mais transparência do que a Rússia, para dar um exemplo. Mas, enfim. Aí é isso. Aí eu comecei na universidade, e como eu sou essa pessoa que tende à obsessão, se eu gosto de alguma coisa, eu nunca vou gostar mais ou menos, eu vou gostar assim, Sim. com todo o meu Não é coração. E aí morna. continuou. Ou é quente ou é frio. Morna não serve. Eu também sou assim. É isso. Resumindo, é isso. Bom, aí você foi para lá, morou quanto tempo? Uns 2 anos? Não, morei 11 meses, que é pouco Ah, um tempo, ano. assim, né? Geralmente o pessoal, quando vai escrever, eles falam, eu vou arredondar para um ano, mas eu sempre falo fielmente que foram 11 meses. Sim, Morei um ano em dá um para você kibutz conhecer primeiro, bem. morei em um kibutz primeiro, que Sério? foi Gente, no pode falar kibutz. um pouquinho sobre o kibutz? Não sei Ai, se isso posso é super, spoiler do livro. eu amo, eu Eu amo. Não, também. porque... Engraçado que há poucos dias eu tinha pensado eu falei assim, gente, as coisas aqui a gente tem é antiglobalização agora por causa da pandemia, não é? A tendência é os países não dependerem um dos outros. Aí me ocorreu isso. Falei, gente, o modelo kibutz é perfeito, só que em escalas maiores.
Então, Exato. talvez Então, valesse a eu, pena eu você amo falar um kibbutz. pouco sobre o kibbutz, como é que funciona. Ó, o kibbutz pra mim, assim, eu amo Israel, de verdade, assim, né, como país e tudo mais, mas eu amo o kibbutz demais, assim, os kibbutzim, pra mim, eles Sim, são a face mais bonita de Israel e a mais disruptiva, né, porque existia essa imagem, né, na diáspora, nos judeus, que foram, por serem perseguidos, eles, né, enfim, foram para tudo quanto é lado do mundo, né, países árabes, sim, países cristãos, tudo quanto é canto. E não tinha nenhuma pátria durante muito tempo, até, de novo, 72 anos atrás, Israel ser fundado. Mas, nessa diáspora, né, o que acontece é que, assim, tem esse estereótipo que é sempre deixa tanto por fora, né, o estereótipo. Mas o estereótipo era ou o judeu religioso que mora todo mundo junto numa vila, todo mundo de preto, né, ultra-ortodoxo, que as pessoas imaginam. Eu tô sim, até meio ultra-ortodoxa aqui vestida. Ou amish, não sei. E tem também o judeu super intelectual, que é uma outra coisa também que passa pela cabeça das pessoas, que é, sei lá, Freud, Einstein, né? Esses, assim, que até mudaram o mundo, né? Na sua forma de ver. O próprio Marx também. Enfim, que são pessoas que necessariamente eram urbanas e que eram pensadores, pessoas que tinham a ver com a academia, tinham a ver com essa reflexão intelectuais, portanto. Mas o kibbutz, eles eram uma terceira via, assim, eles criaram um rolê, digamos, totalmente diferente, né? Eles eram livres, eles eram rapazes e moças, eles eram muito jovens, né? Os primeiros, que iam viver uma vida bronzeados de sol, sobre os tratores, enfim, uma ideia idílica, assim, de que eles podiam entre si ser todos irmãos e serem muito, muito mais livres, independentemente da religião. Eles eram tinham a sua identidade judaica em outro lugar que não o religioso, mas enfim, sim, sim. na A tradição, fraternidade chamado. unia essas pessoas, né? O espírito de fraternidade. Exato. E Bacana. aí são fazendas comunais onde todo mundo, tudo é de todos, né? Então, as pessoas, sei lá, eu tinha uma camiseta, eu lavo, do outro dia você usa, depois o homem usa, os homens e as mulheres eram ouvidas, o que também é muito raro, né? Naquela época, a gente está falando, às vezes, até antes da fundação de Israel, né? Até na década de 20, Israel foi criado no final da década de 40. Então, assim, é um lugar que eu realmente acho maravilhoso, que mora no meu coração, tanto que uma esquisitice minha, eu, né, já voltei a Israel muitas vezes, mas eu nunca voltei ao meu kibbutz. Eu nunca tive coragem, assim, sabe? É como se... É um lugar mágico que eu não tenho coragem de visitar sem as pessoas que moravam lá na minha época, né? Não vai E ser mesmo mais o eu mesmo, agora, que não né? sou a mesma pessoa, Sim. então eu não tenho coragem. Mas é isso, assim, eu amo... A experiência inteira do kibbutz foi maravilhosa. Você é meio uma espécie de hippie lá, né? Eu fui uma voluntária, então colhi maçã, trabalhei no refeitório e todo mundo faz as mesmas coisas, dá, sei lá, umas 3 horas da tarde, vai todo mundo deitar na grama, ser feliz. E é isso, pegar carona para ir pra praia, é muito legal. Assim, eu acho que é assim, o ápice da juventude. E E, ele é autossustentável, do ponto de vista exato, ótimo, de autossustentável. funcionamento, Exato, né? isso você Todo está me mundo lembrando, tem. ótimo. Então é uma comunidade, tipo um condomínio fechado, vamos pensar com o social Alphaville, mas Sim, todo mundo sim. realmente vive lá dentro, entre si, todo mundo toma café da manhã Uma junto, grande imagina. família, uma Uma família grande gigante. família, que é o meu ideal de vida, assim, eu amo, eu fico Aham. pensando, gente, é o melhor rolê, assim, e Faz realmente bastante tempo que eu visitei. Eu me lembro que havia escolas dentro do kibbutz, né? As crianças sim, estudavam ali dentro mesmo. Ninguém precisava ir até outro espaço externo. exato, É isso mesmo? é isso Essa mesmo, foi a minha E lembrança que eu tenho. com o tempo foi ficando assim, mais. Foi, enfim, né? Se modernizando, alguns foram Sim. privatizados, e aí Ah, é? aconteceu uma série, né? Eu sou bem sentimental, assim. Então, por exemplo, tem um kibbutz que não era o meu, Entendi. mas que também é do norte de Israel, que chama Yagur. É muito antigo esse. É anterior à fundação do Estado. E aí eu já tinha ido a Yagur várias vezes, que eu tenho amigos lá. E depois de um tempo eu voltei, a gente foi no café da manhã e tinha uma máquina registradora, eu quase morri. Tinha virado uma Ah, cafeteria, não era mais o Heder Orhel, né, que é o refeitório. sim, Enfim, quase sim. morri, quase chorei, assim, mas é isso. E aí eu escrevi esse livro, que se chama O Último Kibbutz, que eu escrevi, assim, com todo o meu coração, que é um livro inocente, assim,
como a própria ideia, eu acho, né, do Kibutz e é focado na juventude, e aí são duas gerações. Uma geração que é a minha, que é essa geração que viaja por aí, que acha que tem todo o tempo, mas também o tempo está passando, né? E nós estamos achando que vai dar tempo de tudo, não necessariamente. Tem várias, mas que tenta adiar a vida de várias formas, é a minha geração essa, pelo bem e para o mal, com muitas oportunidades e muitas dúvidas por isso também, né? Que antigamente... Aí tem a outra geração, que é do personagem que é o Simon, que é um sueco, mentira, um suíço, que se mudou para Israel para ser um pioneiro de kibbutz e que viveu uma geração muito diferente, que não tinha tantas escolhas assim, né? Principalmente depois da Segunda Guerra, apesar de o país dele não ter sido afetado diretamente, a Suíça, mas ele sabia dos horrores da Europa para os judeus e como que aquilo impactou a vida dele, de modo que ele foi para lá construir um país com as próprias mãos. E aí tem a diferença dessa voluntária que fica amiga desse senhor mais velho e eles trocam informações, experiências e, enfim, impressões sobre a vida de jovens, né? Como era ser jovem na época dele, como é ser jovem agora. Gente, eu já comprei, infelizmente não chegou ainda, eu queria já ter lido durante aqui agora, mas agora estou mais ainda louca para ler. Obrigada, depois, quero muito saber. Isso, e aí quem está nos ouvindo, o nome do livro é O Último Kibutz, mas a Sabrina já escreveu 5, né? Exato. Fala um pouquinho dos outros, pelo menos só os títulos. Falo, claro. Panorama. Tem o meu primeiro livro, chama Meu Israel. Ai, gente, estou bem aqui. Sionismo. Ah, que legal. Foi assim que eu voltei para Israel, porque assim, quando eu morei lá, primeiro eu morei então nesse kibbutz, depois eu me mudei, morei a maior parte do tempo, 8 meses. Morei em Jerusalém, que é uma cidade incrível. E fui lá uma freelancer, né, de jornalismo. E eu escrevia muitas pautas, mandava para as revistas e tal, para os jornais. E às vezes era publicado, mas às vezes não era. E eu fiquei com todas essas pautas que eu queria escrever, mas que não tiveram aceitação dos veículos, por vários motivos. Também porque uma editora até me explicou, Israel é considerado mais exótico. E aí, se eles compram uma matéria num dia... No outro dia, na outra mês, eles não vão publicar outra matéria de Israel, né? Enfim. E aí, eu voltei para o Brasil. Olha, desculpa te interromper, mas olha, Mari Garcia. Mari Garcia é minha amiga. Diz que tem uma cópia autografada do Meu Israel. Esse é o primeiro. Que legal, parabéns, Mari. E hoje em dia a gente é super amiga, na época a gente não se conhecia, assim, a gente se conheceu desse jeito, muito legal. E aí, o que acontece? Então, eu tive a ideia de fazer esse livro, apresentei para a editora, eles aceitaram. Apresentei um outro que eles não quiseram, apresentei depois esse, eles aceitaram. Aí, voltei para Israel para terminar algumas entrevistas. Foi meu primeiro livro, de 2009. Aí, quando eu entreguei o livro, depois de um tempinho, eles me propuseram que eu fizesse um outro livro de viagem. Eu queria fazer no Egito, mas eles queriam que fosse um livro mais num lugar mais comercial. E aí eu tinha esse ex-namorado que eu ainda gostava dele, que é americano. Eu falei, bom, vou fazer um livro nos Estados Unidos, a louca, né? E aí eu fiz esse livro. Versátil, né? Eclética. Cada uma. E eu contei no livro que eu passei naquela... Ele morava no Brooklyn. Eu até conheci em Israel, a gente namorou em Israel. E aí eu andei naquela ponte lá com meu coração partido, enfim. Mas o livro é um livro de viagens. Entrevistei várias pessoas, entrevistei pessoas legais, Vicky Muniz, Lucas Mendes, enfim, foi legal. Mas é um livro, assim, que meio que é isso. Assim, eles me perguntaram se eu topava, eu topei, fiz assim. Aí depois me perguntaram se eu queria fazer um livro de adolescentes. E era uma época que legal. Em que algumas escritoras estavam bombando demais, assim, fazendo livro de adolescentes. Tipo a Paula Pimenta, que eu acho uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa e ela também escreve maravilhosamente bem para esse público. Mas nunca foi um público que eu imaginei para mim, porque eu mesmo, na época eu era adolescente, não tinha muito livro de adolescente, sabe? Tinha, sei lá, Confissões de Adolescente, que é bem legal, mas assim, não era muito uma coisa assim que eu queria pra mim, sabe? Não era a minha ideia, assim. E aí eu falei, não vou fazer, obrigada e tal. Só que nessa época eu era bem workaholic, assim, que é outra coisa que a análise, a psicanálise me ajudou, me libertou. E aí, nessa época ainda, workaholic, eu voltei pra redação onde eu trabalhava, que era uma revista que pertencia ao estado de Minas, Raga. E eu voltei e fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Gente, eles estão me oferecendo para escrever meu terceiro livro. E eu tô falando não. Eu não sabia falar não ainda na época. Eu tinha medo de falar não e nunca mais acontecer. Aí, enfim, essa menina, Lu Alone, ela apareceu na redação com uma guitarra branca maravilhosa, que era aniversário do caderno adolescente. Ela deu de presente essa guitarra. E ela é linda. E ela tinha um reality no Multishow. Ela abriu para Demi Lovato, aquela cantora americana,
aqui em São Paulo na época. E ela, enfim, ela foi vizinha do Jonas Brothers nos Estados Unidos. Ela tinha várias histórias assim. Ela saiu na Capricho como a menina que todo mundo queria ser. E aí eu pensei, puta, eu sou uma jornalista. Eu não quero escrever um livro para adolescente ficcional, mas entrevistar a Lu Alone e fazer um livro sobre ela, que é uma menina que, segundo a Capricho, toda menina quer ser, isso eu posso fazer, né? Porque eu sou acostumada a entrevistar, enfim. E aí é isso. E aí eu fui, entrevistei. O livro saiu, que é um livro muito fofo, mas também é a mesma coisa, assim. É o caminho, assim, né? Não era exatamente o que eu queria fazer, mas foi uma oportunidade e foi maravilhoso. Conhecer a Lu, a família dela, que eu fiquei amiga, enfim. Mas aí é que está uma coisa que eu amei. Por quê? Ao mesmo tempo que eu fazia o livro da Lu, eu estava numa revista jovem. E aí fez um ano da pacificação, dita pacificação, lá com a UPP, né, no Rio de Janeiro e tudo mais, no Complexo do Alemão. E aí, quando fez um ano, eu fui visitar o René Silva, que é esse menino que agora, nessa semana, está na capa da GQ, a revista, né, GQ Brasil, mas que também, enfim, é 30, Under 30 da Forbes, que é... Enfim, ele é maravilhoso. Resumidamente, ele é maravilhoso. René inventou, com 11 anos, ele fundou um jornal lá no Morro do Adeus, que é uma das 13 favelas do Complexo do Alemão. E ele fez um jornal porque ele achava que a favela precisava de uma comunicação melhor sobre si, quando tinha uma festa, quando tinha alguma coisa. Com o tempo foi crescendo, ele foi fazendo também serviço. Olha, prefeitura, tem aqui esse buraco no chão. Ele foi fazendo isso, ele era uma criança. E ele teve seu boom, assim, quando o exército entrou, né, no Complexo do Alemão. E só que então, os jornalistas, eles não entravam no Complexo do Alemão, era considerado um lugar muito perigoso. E, na verdade, mais importante de tudo que eu quero dizer, assim, muito negligenciado pelo Estado, né? Que se tem um lugar que as pessoas não podem entrar, é culpa do Estado, no final das contas, né? Obviamente não dos moradores, porque a maioria das pessoas lá são pessoas como qualquer lugar, né? No meu bairro, seu, enfim. Perfeito. Exato. E aí o Estado... A grande maioria. Exato, esmagadora. Assim como também a gente vê muito, né? Nessas operações da PF, a gente vê a polícia entrando num condomínio. Não quer dizer que aquele condomínio inteiro de luxo, as pessoas são todas bandidas. Claro que não, mas aquele cara especificamente, ele transgrediu a lei. Então, assim, né? Enfim, aí os jornalistas não podiam entrar lá. E quando eles entraram finalmente, porque o exército tinha entrado e faziam, né, a live não mesmo, o ao vivo lá, agora eu tô tão na quarentena, tô até falando live. Eles falavam errado, porque eles não sabiam. Então, por exemplo, estava num lugar lá que era um largo com o nome X, ou na Avenida Itaoca, e alguém falava outra coisa. E aí o René, no Twitter, ele corrigia. Oi, Rede Globo, não é esse lugar, é tal lugar. Ou então ele falava, tiroteio. Porque como todo mundo conhecia ele por causa do jornal, as pessoas falavam com ele, olha, René, tá tendo tiroteio aqui. E aí ele falava no Twitter. Porque ele era aceito, ele fazia parte. Ele não era uma ameaça. Não é? Olha como a gente se coloca, às vezes, como uma ameaça, ao invés de ser a solução. Né? E ele era o representante ali como comunicador, porque ele é ainda, mas ele era já. E aí todo mundo, de todos os lugares, começou a prestar atenção nele, começou a segui-lo, porque ele era o melhor jornalista naquela cobertura, porque ele conhecia o lugar, que é isso que é o principal de você ser um bom jornalista. Você conhecer a sua pauta. E aí, só sei que no dia seguinte, depois disso, apareceu lá na porta dele a BBC, a Al Jazeera, CNN, tudo que você imaginar, sem contar todas as nacionais. O Luciano Huck teve uma exclusiva com ele, deu uma redação de presente para o jornal. Enfim, e aí é isso. Assim, ele já era o que ele é, porém, ele passou a ser conhecido por todo mundo. E ele é um gênio maravilhoso. E aí... Voltando, eu conheci o René por causa do jornalismo, que é essa profissão maravilhosa que eu amo, que hoje em dia eu não exerço mais, mas amo para sempre. E aí eu fui até lá quando deu um ano de pacificação. Fiquei apaixonada pelo René. Falei, que é isso, gente? Eu não consigo. Esse menino, ele é genial mesmo. E aí fiquei com esse negócio na minha cabeça. Eu quero colar nesse menino, não aguento, não posso viver sem ficar perto dele. E aí, concomitantemente, o René, Margareth, estava organizando uma festa de Natal, que todo ano ele fazia. Mas desde a pacificação viraram festas estratosféricas, porque ele consegue mais patrocínio, tem várias celebridades que ajudam também. Então, muito legal, tanto melhor para a comunidade, né? Sim. E aí eu falei, olha, eu sou amiga da Lu Alone, escrevi um livro com ela e ela tem a carreira dela, eu achei, pode ser bom para ela, bom para ele. Eu não tinha nada com isso, mas eu falei, você não acha legal? Você quer que eu fale com ela? E ele conhecia, porque eles têm a mesma idade.
E ele assistiu o reality dela no Multishow, enfim, ele sabia quem ela era, sabia as músicas. Resultado, resumo da ópera. Eu fui com a Lu Alone na festa no Complexo do Alemão de Natal, a festa do René e do Voz das Comunidades, né, que é o jornal dele. E aí teve a Carol lá, a MC Carol do Minha Avó Tá Maluca, teve Messi Marcinho, teve de tudo, teve Lu Alone. E aí a Lu Alone levou um livro que eu escrevi com ela e deu os presentes pra ele. E aí ele falou assim, a frase maravilhosa: nossa, eu queria um livro assim. E eu pensei, meu Deus. Exato. E aí foi meu quarto livro, que eu amo de paixão, que eu fiquei 1 ano e 2 meses frequentando aos finais de semana, a maioria das vezes, né, que eu morava em BH, o Complexo do Alemão, que foi assim, nossa, meu Deus, foi uma realização na minha vida, assim, tudo, assim, as amizades, a oportunidade, enfim. Que fantástico, né? Que cada isso. história muitíssimo interessante. Eu vou querer ler todos os livros e recomendo que todos também leiam. E você falando aí, eu pensando sobre o Renê, sobre você, né? E todos que você citou, quantas pessoas boas que existem fazendo bons projetos, né? Que humanizam esse mundo, que olham o outro como um ser humano igual a gente, né? Exato. E às vezes a gente não sabe de boas notícias, né? A mídia institucional, né? TV, jornal, geralmente não prioriza isso e a gente não fica sabendo desses grandes feitos. Exato. Precisamos divulgar mais isso. Fico feliz por estar ouvindo isso e por poder também deixar. A gente vai deixar a live disponível no IGTV, do meu Instagram. Mais uns 3 dias eu coloco também no YouTube, eu aviso pra galera, e a gente vai divulgar muito, porque o importante é disseminar coisa boa, assim, não é? Informação boa precisa ser levada adiante, porque existe muita gente boa, cheia de propósito. Sim. Né? E você falando, eu lembrando da sua live, da sua palestra, né, de 2019, que você citou, e que eu também postei o trechinho, né? Você viu? Para as pessoas conhecerem, comentei, né? Me né? Para saberem, né? Olha, não podem perder, ela é fantástica. E eu achei interessante você citar aquela vontade de fazer tudo, né? Que você chamou aí de ansiedade, o workaholic. Mas, na verdade, isso eu também padeço desse mal um pouquinho. Eu acho que muita gente, né? Como que você conseguiu superar isso? Porque a gente quer fazer tudo, só que a gente é limitado. O ser humano, ele é limitado, né? Infelizmente. Mesmo na quarentena, não tenho tempo para nada, você acredita? Projetos e mais projetos. Exato, muitas coisas, Margareth. Estou loucona nessa quarentena também. Trabalhando muito, assim, graças a Deus, né? Que é o privilégio de ter trabalho. Isso é bom, né? Que a gente tem energia e foco para isso. Mas então, também pode ser demais, porque acaba sendo nocivo. Se um ser humano assistir, eu digo assim, se identificar com isso que eu vou falar, eu já fico feliz e quem sabe pode ser útil. Perfeito. Mas é que eu acho assim, que o vício em trabalho é um vício que a sociedade não só aceita, como estimula e dá parabéns, tapinha nas costas, etc. É muito triste uma pessoa que não consegue falar não pro trabalho, assim, é muito triste mesmo, assim, porque assim, eu não tive uma coisa horrorosa na minha vida, assim, que eu deixei de ver minha família pra sempre. Não, assim. Mas eu sei que eu poderia ter relaxado muito mais, ficado muito mais feliz. Eu lembro que uma vez eu não fui no show de uma banda que eu gostava, que é a Phoenix, que até hoje nunca fui no show deles, não tive outra chance. E eu tinha ingresso e eu falei, não vou porque eu tô escrevendo. Gente, que loucura, escreve depois também, sabe? Eu acho que tem um limite, assim, você ser apaixonada pelo que você faz e você ser maluca, assim. E é isso, assim, eu acho que você tem que buscar, assim, né, um equilíbrio e pensar. Eu acho, assim, que a maturidade ajuda muito, né? Já ficando mais velho, vai ficando realmente. Não é mentira, é verdade, né? Acho que é o Picasso que falava jovens envelheçam. É verdade mesmo, já ficando muito mais sábio mesmo, eu acho, né? Porque, é possível que você não vai aprender, né? Mas eu acho assim, puxa, legal, trabalha, ame seu trabalho, faça o melhor que você puder e tal, mas também não abra mão das outras coisas, inclusive de ficar à toa de vez em quando, é saudável. Enfim. Isso. É isso. Até porque isso daí é produtivo, né? A gente precisa oscilar, fazer coisas diferentes para poder ter mais inspiração. Ter repertório, exato, E também mas porque a vontade vida é uma vida só, sabe? Você tem que ter tempo, assim, para viajar nas luzes da cidade lá do outro lado, ou numa folha que cai da árvore. Não é porque eu escrevo que eu vou ficar poetizando em cima disso. Posso ficar, mas eu digo assim, qualquer pessoa, seja a pessoa que for, a pessoa que trabalha na pastelaria, a pessoa que é dentista, ou quem quer que seja. O mundo, né, tá ao nosso redor, assim, pra gente se encantar, pra gente se sensibilizar, né? E acho que a gente perde muito nessa correria, que se você for pensar, por exemplo, agora a gente tá na quarentena, pensa comigo, quantas coisas inadiáveis, urgentes, tem que ser para agora.
não foram feitas e ninguém nem notou, nem é nada demais, entendeu? Então, assim... Ninguém morreu por isso. Ninguém. Então, não é tão importante assim, não vale as taquicardias que eu tinha, não vale minha boca seca, sabe? Não vale isso. Porque ao mesmo tempo que eu não falava não, eu também era responsável. Então, eu não queria deixar ninguém na mão. Eu me matava para entregar, assim. Então, é isso, assim. Saber o limite, saber que você precisa dormir 8 horas por noite. E é isso. Eu sou contra a glamorização do cansaço, a glamorização da mulher que dá conta de fazer tudo, inclusive fazer as unhas. É difícil gostar aí, linda, maravilhosa, maquiada e tudo mais. Mas só você sabe, né? Você tem dia que consegue, tem dia que não consegue, aposto, não é verdade? Eu, com certeza. Claro! Né? Porque é isso, assim, isso é cobrado ainda mais da mulher, ainda mais, né? Então não dá, não dá. E uma coisa que eu tenho aprendido, que a gente aprende sempre, né? É que não tem que a gente se cobrar tanto. A gente precisa ser mais generoso com a gente mesmo, se permitir fazer menos, ou errar, ou não fazer. Se permitir um horário de descanso, de ociosidade ou de lazer, o que quer que seja, porque muitas vezes a imposição e a cobrança não vem do externo, não, vem da gente mesmo. Exato. Né? E assim, realmente, assim, é cafona também, igual o consumismo. Gente, cafona, sai dessa, entendeu? Cafona, já isso deu, mesmo, adorei. Não. Outros valores, sabe? Pelo amor de Deus, não dá para ficar nessa para sempre, né? Não... Sabrina, ai, que se eu tivesse mais tempo, nosso tempo está acabando. Adorei falar com você, estou obrigada, adorando. Querida. Acho que a gente tem aí 3 minutos. Você quer falar alguma coisa sobre projetos futuros? Deixar a gente antenado aí para a gente acompanhar? Super querida, você me escreveu logo no dia, né, do TEDx São Paulo aqui, que foi muito legal, inclusive, né? Quando vai sair o vídeo que a gente está louco para ver? E eu te achei super, não sei quando sai, vou perguntar, Helena. Ah, tá. Mas eu achei super buenas vibras, achei seu jeito super legal, dei uma olhada, muito legal isso de conversar. Eu acho que obrigada. Vamos aproveitar, é o jeito como dá para fazer agora e estou muito feliz pelo seu convite, obrigada. Isso. Muito obrigada pela divulgação inteira, foi muito atenciosa, carinhosa, fiquei muito feliz, eu amo falar, né? Amo escrever, amo falar de escrever, então toda oportunidade para mim foi muito legal e você, com esse lance inteiro do Espírito Santo que eu te disse, é verdade mesmo, fiquei muito feliz. E sobre projetos, bom, eu tô fazendo as notas isoladas, né? Continuo firme e forte, se Deus quiser. E não sei o que vai virar isso, talvez, não sei. Se vira alguma coisa, vamos ver. Tô até conversando, sabia? Ah, com certeza vai virar. Mas, bom, tem o livro do Ronaldo, né? Que se Deus quiser, vai sair em breve. A gente tem uma live que a gente vai fazer em breve também, se Deus quiser, mas não tenho a data, não falava de uma vez. Vai ser sim, mas aí me manda que eu ajudo a divulgar aqui. No perfil da editora. E é isso, estamos aí, mas gente, o importante é isso aí, ó. Você acredita em Deus, né? Conecta com Deus, aproveita com a família, do jeito que der, com você mesmo, seja feliz, não morra por coisas pequenas, e é isso. Foram coisas que eu aprendi ao longo da vida, e mais ainda no luto que a gente estava conversando no começo, né? Então é isso, assim, né? Nossa obrigação maior é ser feliz, né? Muito bem, muito bem. E, nossa, nem tem palavras para dizer quanto que eu amei te conhecer. Amei, receber o sim para o convite que eu fiz, bem inusitado, mas eu acho que a energia era boa dos dois lados, aí não tem como não dar certo. Claro. E a gente precisa mesmo se aproximar, né? Porque às vezes, mas eu não conheço, ou ela é acima, ou... Eu acho que todo mundo precisa se conectar se é para um bom propósito. E propósito... O jornalismo também me ensinou muito isso. Assim, na cara dura, eu chego em qualquer pessoa e é todo mundo só gente mesmo, né? Todo mundo, ó, 2 olhos, 2 mãos. Pois é. E propósito e valores é algo que a gente precisa muito, né, na nossa vida, para ter uma jornada que gere um legado, um significado e faça a gente feliz por inteiro, né? Isso. Lembrando que a gente falou há pouco, né, das necessidades mesmo. Quais são? Da urna amarela. Exato. Querida, obrigada. Já está acabando. Eu acho que a gente tem 1 minuto. Eu acho que eu vou dar aqui uma chance para quem quiser fazer um print da tela. Eu vou fazer para divulgar depois. Vamos lá. Vale a pena divulgar. E assistam depois a gravação. Vai estar no meu IGTV, depois vou colocar no YouTube também. Aí o Up Evolution é uma empresa que visa o desenvolvimento de pessoas em todos os sentidos, pessoal, profissional. Cuidamos também da saúde emocional dos nossos clientes, que é a minha especialidade, que tem a ver com a saúde também mental e física, por que não? Um beijo para todos. Vamos seguir a Abreu Sabrina, @Abreu Sabrina no Instagram.
e vamos saber de todas as novidades. Por favor, obrigada. Beijo, querida. Beijo. Olha, um beijo para sua mãe também, porque mesmo sem conhecê-la, eu já sou fãzona dela ser mãe de você. Tchau. Valeu. Beijo. Obrigada a todos que estiveram conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.